os mistérios. Vou dançar. No escuro encontro meu remédio e eu vou abrir, destravar aquela porta que você não me deixou olhar e eu vou abrir. Eu tenho a chave, eu vou abrir. Vou suportar essa visão, não vou ter medo de ver tudo que guardo bem no porão da consciência, mas vou abrir essa caixa de Pandora pra eu poder continuar. Barba azul, saia da tocaia, tô aqui. Não segura minha saia, não. Vou girar, perguntar sobre os mistérios. Vou dançar, no escuro encontro meu remédio. Benze, 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 mãe, vai comigo na jornada, ilumina as armadilhas dos meus traumas. Benze, benze, mãe, me ajuda a descobrir tudo aquilo em mim que teima em me destruir. O Barba Azul é um personagem que nasce da distorção do meu ego. Habito agora esse castelo em mim. Eu olho para tudo, eu não julgo nada. Eu sou mais que os meus traumas e dores. Eu sou a benzedeira. Eu sou a bênção. Tudo posso quando eu tenho coragem de suportar a verdade sobre mim. Barba azul, saia da tocaia, tô aqui. Não segura minha saia. Vou girar, perguntar sobre os mistérios. Vou dançar, no escuro encontro meu remédio. Boa noite para quem chegou depois. Manu chegou depois, né? Muito bem. Essa música eu tinha visto no Instagram uma vez, e eu pensei nela hoje, falei assim, poxa, eu acho que vai encaixar certinho, né, com o tema que a gente está trabalhando no livro, e encaixa, né? Ela tem tudo a ver, né? Vale a pena ouvir de novo, para a gente assimilar com o conto, né, que nós lemos na semana passada. Vocês estão me ouvindo bem? Então, tá bom. Nós paramos na página 16. Eu vou compartilhar o livro. Geralmente é a Micaela que compartilha, né? Mas ela disse que vai voltar ainda, né? Ela está com alguns compromissos no consultório, né? Bom, vamos lá. Aqui.
Vocês estão preparados para o feriado já amanhã? Tá tudo feriador já para vocês ou não? Depois do grupo vai feriadar. Depois do grupo. Ainda tem um monte de coisa para fazer, e amanhã também, então eu não vou feriadar. Você sabe que amanhã eu não vou feriadar também. Eu queria, mas não vai dar. Eu vou deixar para um outro momento para eu feriadar, sabe? Bom, vamos lá. Eu não sou muito... Acho que deu. Bom, paramos aqui. O tema de vítima e agressor. Nós, na semana passada, lemos o conto do Barba Azul inteirinho, né? Esse conto, para quem já leu o livro Mulheres que Correm com os Lobos, inclusive está aqui, né? É um dos contos que abrem o livro, né? Esse livro da doutora Clarissa Pincola, Stess, se eu não me engano, é o capítulo 2, é isso mesmo. A tocaia ao intruso, princípio de iniciação. Então, a doutora, ela comenta que estudar o Barba Azul, né, e as dicas arquetípicas, né, que nós encontramos no conto, né, é um princípio de iniciação, né, para quem quer, então, se aprofundar no mundo interior, né. Tanto para mulheres quanto para homens, viu? Nossa, quantas vezes eu já li, né, contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, quantas vezes eu já li para homem durante a sessão, né? E se trata de uma experiência humana, né? Deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Então, se é uma experiência humana, os homens também precisam lidar, né, com o seu aspecto feminino. Então, eu faço questão de ler. Bom, o tema de vítima e agressor. Barba Azul é claramente o agressor. A jovem mulher, a vítima. Como você imaginou o Barba Azul? Cada um tem sua própria imagem, e essa imagem é legítima. É claro que você pode imaginá-lo realisticamente como um homem pálido, de barba preta azulada. Mas também pode imaginá-lo de modo completamente diferente. Existem tons de azul bem diferentes. Em nossa imaginação, temos uma grande liberdade de concepção. A doutora Verena Casti, ela, como eu disse no encontro passado, ela é bem didática, né? E ela escreveu um livro sobre a imaginação como espaço de liberdade. Como nós podemos ser livres, né? Intensamente livres na nossa imaginação. Então, a imaginação, ao contrário que nós pensamos, né, muitas vezes, ela é um recurso poderoso de libertação. É um recurso de vida. Muito dos nossos sintomas de ansiedade, de pânico e até depressão provém da má utilização, né, inconsciente, muitas vezes, da nossa imaginação. Quando a nossa imaginação tende para o lado destrutivo. Se ela tende para o lado destrutivo, como a psique caminha, né, nas polaridades, ela também pode pender para o lado positivo. Eu recordo que no início da pandemia, nós estávamos lendo um livro no clube de leitura, se eu não me engano, As Chaves do Reino Interior. E nós pausamos a leitura para exercitarmos a imaginação, porque no início da pandemia, a nossa imaginação estava tendendo ao horror, à destruição, que foi o que aconteceu, né? No entanto, se nós entregássemos, né, se nós nos entregássemos à produção de símbolos, de imagens, né, interiores que estava ocorrendo no início da pandemia, nós iríamos sofrer muito mais. Então, eu me recordo que nós fizemos um exercício de trabalhar a nossa imaginação positiva, né, durante a pandemia.
Ocorre isso com vocês ou é só comigo, né? Quantas vezes a gente se pega imaginando coisas terríveis sobre nós mesmos? Né? É um recurso. Mas para que serve a barba azul? Qual é a sua função? As características proeminentes de um corpo nos contos de fadas sempre têm uma função. A cor da barba é incomum. Tem algo de fantasmagórico. Ela cria distância. No início, as jovens reagem negativamente, não apenas por causa da barba azul, mas também por causa das mulheres desaparecidas. Elas mantêm o seu sentimento negativo. Elas ainda não são vítimas, por enquanto. Barba azul não só tem uma barba azul, como também é incrivelmente rico. Interessante, né? Então não é só a barba azul, né, do personagem que chama a atenção, né? Ele também é incrivelmente rico. De forma aparente, ele tem o poder de outorgar títulos e dignidades. Isso seduz. As jovens passam 8 dias inteiros em sua casa de campo como convidadas dele, passeando, dançando, festejando. Muita coisa acontece nesse curto espaço de tempo. Algo especial é encenado, com grande velocidade, muita vitalidade, com um frenesi quase maníaco. Ninguém dorme. O resultado: a filha mais nova já não acha mais a barba do homem tão azul. Ele se deixou subornar, ela se deixou subornar. Esse aspecto exerce um papel importante no tema de agressor e vítima. A distância é consideravelmente reduzida, agora ela compartilha de barba azul, de sua riqueza e do estilo de vida que o acompanha. Ela participa do seu poder, de sua importância. Se olharmos para essa situação do ponto de vista do tema de agressor e vítima, diremos que Barba Azul tinha pouco poder no início e que as jovens mulheres tinham um poder relativamente grande. Ele busca proximidade. Elas o repelem. Essa é a primeira fase, a distância. Em seguida, ele a seduz com tudo o que tem, não com o que é. E agora a caçula se aproxima dele no que diz respeito ao poder. A terceira fase, a fase do casamento, e após o casamento, a relação muda novamente de forma decisiva. Nem sempre o agressor permanece agressor e a vítima, vítima. A vítima e o agressor podem muito facilmente reverter os papéis. No início, a mulher ainda adquire significado por meio de sua identificação com o poder. Mas esse se tornou menor em relação ao eu verdadeiro dela. Ela não está mais consigo mesma. Ela traiu os seus sentimentos. Gente, lembrando que vocês podem interromper a qualquer momento para fazer as ampliações, tá bom? Por mais rico que o homem possa ser, a barba azul, que provavelmente era assustadora, provocava medo e assim gerava distância. Continua a mesma, mesmo que para ela agora parecesse menos azul. Mas ela silencia o seu sentimento de suspeita justificada e trai a si mesma. Assim ela perde o poder real que possuía por natureza ao estar em paz consigo mesma e que não a obrigava a violentar a si mesma. Mas vista a partir do ponto de vista de importância externa, ela é extraordinariamente poderosa. A identificação com o agressor confere uma grandeza aparente.
Vocês já viram isso acontecer, por exemplo, em cenários de bullying, né? Já viram? Onde a vítima, ela se identifica com o agressor e ela se sente poderosa também? É quando a criança começa a bater, né? A vítima começa a agredir também, né? Então, é isso que a doutora Verena está dizendo, né? A identificação com o agressor confere uma grandeza aparente, né? Ou seja, no sistema de compensação, né? Quem se sente inferior corre um grande risco, né, de se identificar com o poder. Um grande risco. Isso a gente vê acontecer na política, né, de pessoas que se identificam, né, com a agressão, porque no fundo, carregam em si um sentimento imenso de inferioridade. Imenso. Me recordo de uma vez, há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, né, o meu consultório nem era onde eu estou hoje. Era também, a minha sala ficava no piso superior, e eu me recordo uma vez que eu estava aguardando uma pessoa chegar pela primeira vez na consulta. Então, eu não o conhecia, né? E era uma sexta-feira de manhã, bem manhãzinha, assim, sabe? Umas 8 horas. E eu notei que uma pessoa chegou de moto, né? Estava estacionando a moto na frente do consultório. E sabe quando a pessoa faz aqueles barulhos com a moto? Estala, né? Pá, pá. Eu não sei por que cargas d'água, né? Aquele ser fez aquilo 8 horas da manhã, numa sexta-feira, na frente do meu consultório. E eu não sabia que era meu paciente, né? E aí ele fez, 2 vezes ainda. Pá, pá. E aí, na hora, foi automático o pensamento, né? Mas desculpa o termo, tá, gente? Que broxa está fazendo isso nessas horas? Só pode ser um brocha. E, curiosamente, né, era a figura do meu paciente que trouxe a demanda inicial, né? A demanda dele era de impotência sexual. Foi muito curioso, porque eu ri e revelei para ele, né, a minha a minha reação, né, ao que ele tinha feito com a moto, porque aquilo é identificação com o poder, né? A identificação com o poder para esconder, né, o sentimento de inferioridade. Então, quando as senhoritas, né, encontrarem alguém se fazendo aí de bonzão, pode crer, né? Ele carrega na alma, né, na psique, um sentimento muito pequeno, né, muito pequeno. Eu até lembrei de uma cena de um filme que eu estava assistindo aqui com a minha filha, no final de semana passado, que chama Tamanho Real, o filme. É um filme sobre adolescente. Não sei se vocês assistiram. Mas tem uma cena, não quero dar spoiler, mas Pode me falar. lembrou muito essa cena. Uhum. E a menina mais considerada dentro dos padrões de beleza, né, que a gente já sabe que são pré-estipulados, a mais linda, popular, que é a típica cena mesmo do bullying. Só que tem as meninas que são totalmente fora do padrão. Tem uma cadeirante, tem uma que é trans e é alta, super alta. Tem a outra que é menorzinha, que não teve problemas de crescimento. E tem duas que são mais gordinhas. Uma é negra, é bem mais gordinha, e a outra é branca, mas menos gorda, mas também é. Só que ela é talentosíssima e ela é estilista, só que ela não conta pra ninguém. E eu sei que essa menina infernizou tanto a vida dessa outra, né? Falou, 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 só que aí que tá. Ela aceitou muita coisa, fingia que era invisível, ela só tem uma narrativa no começo do filme sobre isso. E aí, em dado momento, ela ataca a amiga, a outra que era bem mais gorda e negra, que era super mais empoderada e que estava ajudando ela a se, né, recuperar essa questão da autoestima. Só que elas fazem uma pegadinha com a menina e espalham uma foto para a escola inteira, então uma foto íntima da menina e tal, porque ela estava enciumada, porque a menina estava no quarto com o garoto que ela era namorada. Uhum. Então, assim,
Só que daí passou um flashback. Ela tem problema com essa menina, que é a menina negra, desde a época que fazia balé. A mãe elogiava muito a outra, e não a filha, que ela era uma boa bailarina. Só que essa menina, ao longo do tempo, teve problema de peso, ganhou muito peso e parou de dançar balé. E aí somou com a questão do namorado dela, tá sempre prestando atenção na menina, por mais que a menina fosse fora dos padrões, né, de beleza dela. E aí, eu sei que ela atacou. E essa outra menina, que é a protagonista, pela primeira vez tem a força de defender a amiga. Enfrentou a menina. E a frase que ela falou foi justamente essa. Ela falou, por que você fez isso com ela? E por que você se odeia tanto ao ponto de se incomodar e de ferir tanto a fulana? Você deve se odiar tanto. Você tem um problema muito sério de distorção de imagem. Ou seja, tipo assim, ela estava passando a raiva que ela estava sentindo, a frustração, a inveja, o recalque, tudo que ela estava sentindo em relação a ela mesma para a menina. Porque, na realidade, a relação dela com a mãe não era uma relação legal. E aí ela somou tudo isso dentro do... Então, assim, é muito aquela questão mesmo. Ela sofreu aquela agressão que ela achou que foi agressão, talvez da infância, levou para essa questão, e agora estava devolvendo isso para a menina, porque ela não tinha necessidade, ela já era poderosa, né? Ela não tinha essa necessidade, mas me lembrou muito, voltou lá no filme. Sabe uma coisa que eu queria falar? Eu não consegui imaginar a barba dele azul, você acredita? Vocês acreditam? Sério? Eu fiquei com isso na cabeça. Que cor que você conseguiu imaginar? Normal. Não, eu imaginei um homem grande, alto, eu consegui imaginar ele do jeito que foi descrito. Mas eu fechava o olho durante a semana e ficou na minha cabeça. Não sei explicar por que eu não conseguia enxergar a barba dele azul. O meu barba azul, ele não tem barba azul. Ele não tem barba azul. Tá, ok. Tudo bem, interessante. Mas essa questão da identificação com a agressão, né, com o agressor, isso ocorre muito, né? Ocorre muito dentro das nossas casas, vizinhos. A gente vê muito isso acontecer, né? Porque se trata de um movimento inconsciente, né? Interessante. Tal identificação com o agressor é também um conhecido mecanismo de defesa ou de enfrentamento. Quando temos medo de alguém, podemos assumir seu ponto de vista, traindo a nós. Olha isso, quando temos medo de alguém, podemos assumir o ponto de vista daquela pessoa, traindo a nós mesmos no processo e, assim, estabilizando temporariamente nossa autoestima. Pois fingimos estar de acordo com o mais forte. Nós nos identificamos com o agressor. Gente, isso daqui é uma receita para a gente entender de política. Vou continuar, porque esse não é o intuito aqui, tá? Um exemplo. Você é a única mulher em um grupo de homens. Os homens dizem, aparentemente, com admiração, é bom tê-la aqui, pois normalmente é impossível fazer qualquer coisa com as mulheres. Se você permitir que essa frase permaneça, ou até mesmo agradecer-lhes pelo elogio, você se identifica com os agressores. Olha a sutileza, né? Piadas, né? Às vezes a gente está ouvindo a piada do nosso lado. É muito louco isso, porque antes eu não percebia isso. E a partir do momento que eu fui fazendo mais estudos sobre mim mesma, eu comecei a causar muito desconforto, muita discussão em mesas por conta disso. Exatamente. É muito louco, porque antes eu não percebia. E é muito sutil mesmo. Eu não consigo mais deixar barato uma piada. Eu também não. Piada com negros, com gays, não consigo. Com mulheres, não consigo. Eu simplesmente fecho a cara e falo assim, gente, não teve graça. Aí pronto, já se instalou ali. Ô, louco, mas esse mimimi e tal. Não teve graça. Não, mas devolver o desconforto é bom. Exatamente. Por conta disso aqui, ó, de uma identificação que a gente pode fazer com os agressores. Se você reage dessa forma, provavelmente você o faz para ser reconhecida. Se apontar o problema,
você será criticada. Talvez até rotulada como uma feminista insuportável. Você terá perdido prestígio, mas não terá deserdado e traído, nossa, a si mesma. No entanto, você perde muito poder e prestígio aos olhos dos agressores. A identificação com o agressor, um tema que abordaremos mais a fundo, mais adiante, é um problema central na questão de agressor e vítima. Para não se tornar vítima, você pode adquirir uma grandeza percebida. A concretização dessa suposta grandeza requer muitas vezes que você se distancie de si mesmo. E isso já é um primeiro passo em direção à posição de vítima. Visto a partir do conto de fadas, a distância que existe agora não é mais a distância entre a jovem e Barba Azul, mas a distância que a jovem criou em relação a si mesma. Interessante, né? Isso é muito interessante. Né? Como é comum, né? Assim, eu particularmente na experiência clínica, eu ver pessoas abusadas se tornarem abusadores. É muito comum. Mais comum que andar para frente. É muito. Como sair da posição de vítima? Vamos analisar a cena-chave. Após um mês, Barba Azul informa sua esposa de que ele precisa viajar. Ela vai retomando o conto, né? De forma imediata, todas as amigas vêm visitar a jovem esposa e inspecionar a casa inteira. Uma tremenda curiosidade se instala. A esposa de Barba Azul está muito impaciente e não consegue aguardar a hora de entrar naquele quarto proibido. Ela se apressa tanto que quase quebra o pescoço 2 ou 3 vezes ao descer a escada. Neste momento, ela certamente não é vítima de Barba Azul. No máximo, é vítima de sua impaciência e curiosidade. Pelo contrário, para este momento, de fora, ela é a amante, porque tem o poder, um poder tremendo. Ela tem algo a mostrar e também tem o poder das chaves. Nos contos de fadas, salas proibidas denotam uma zona tabu. Esse tabu deve ser quebrado para que se possa dar mais um passo no desenvolvimento. Quebrar o tabu é, por assim dizer, uma feliz queda da graça que é punida em cada caso no conto de fadas, mas que significa a abertura para um futuro diferente e melhor. Nós já nos acostumamos com o fato de que o tabu é regularmente quebrado em contos de fadas. Ficaríamos surpresos se não fosse quebrado. No entanto, a quebra de tabus é geralmente punida severamente. Quem quebra um tabu deve pagar por isso. Vocês conseguem lembrar de um conto de fada onde a pessoa quebra um tabu, entra num lugar proibido, come alguma coisa proibida e é punido por isso? Alguém lembra de algum? Sim, a Bela Adormecida. Não pode ir lá e chegar perto da roca. E ela vai e abre justamente a sala e não pode chegar perto. Ela chega perto e ela é espetada. E aí ela... Aí lascou. Aí ela ficou... Lascou. Aí ela recebe a maldição. A Eva, exatamente. E tem tantos outros, né? Assim, algo proibido, lá, deu mal. Quem quebra um tabu deve pagar por isso. O que se põe em jogo é toda a sua personalidade, toda a sua vida. Quebrar um tabu muda completamente a vida de uma pessoa. Requer um compromisso total de todas as energias para provocar a mudança extraordinária. Pois se trata de integrar algo que antes estava dissociado, fechado. É uma questão de reconhecer e aceitar um espaço proibido. O impulso para o desenvolvimento
Essa palavra eu acho tão bonita, já volto nisso. Representado pela chave que permite abrir uma porta trancada, abrir um novo espaço de vida, vem de Barba Azul. Então, o impulso vem dele. Né? O quarto do tabu, né, aquele quarto ensanguentado, cheio de vítimas, simboliza o que está trancado nesse sistema. A chave é realmente a chave para o tema central de sua vida. Mas o que é essa coisa reprimida, ou talvez até mesmo dissociada? O conto de fadas nos informa que, no início, nada pode ser visto porque as persianas estão fechadas. Mas então aparece o sangue e depois as mulheres mortas. Ao ver as mulheres mortas, a esposa de Barba Azul entende, de repente, que Barba Azul mata mulheres e as guarda, mesmo que mortas. Barba Azul é um agressor, sua esposa uma vítima. E esse confronto é uma questão de vida ou morte. Também a jovem esposa deve morrer. Óbvio, né? Barba Azul tem um anseio relacional, mas quando esse anseio é satisfeito, ele mata as mulheres. Isso significa que ele tem medo de proximidade, e então se torna um agressor. Em vez de se entregar à relação, ele destrói. Quantas vezes a gente vê isso, né? Ou entendido de forma diferente. Quando a mulher se comporta como Barba Azul, ela se identifica com ele. O resultado são mulheres mortas. Então, A gente pode entender essa parte também como uma certa prevalência ali do ânimos. Como? Eu não entendi. Aqui, essa última frase que você leu, onde que está mesmo? Quando a mulher se comporta como Barba Azul, ela se identifica com ele. A gente pode entender isso como o ânimos? Exatamente. Como a possessão do ânimos. E o ego identificado com aquele ânimos negativo. Né? Porque quando existe uma possessão de ânimos, né, negativo, isso quer dizer que o ego já perdeu sua força. A identidade já perdeu sua força. É bem lembrado, viu, Manu? Exatamente. Né? E é muito interessante, né, porque, de fato, né, aquelas mulheres que estão naquela sala lá do conto se identificaram, né, com Barba Azul e morreram. Né? É isso que ela fala aqui. Quando a mulher se comporta como Barba Azul, ela se identifica com ele e o resultado é a morte. Né? E aqui a morte simbólica significa a morte da alma, né? A morte da essência, né? Da força vital mesmo. Porque a gente consegue reconhecer alguém que está no movimento de vida, né? A gente consegue reconhecer também alguém que está morto por dentro. Ao ser confrontada com as mulheres... Então, os lados femininos dela são brutalmente assassinados. Os lados femininos dela são brutalmente assassinados. O que seriam os lados femininos, né, de uma mulher? André, toda mulher é feminina? O que seriam os lados femininos de uma mulher? Carol está dizendo. Deixa eu abrir aqui. São mulheres que não conseguem ver o valor do homem. Entram em competição. Isso, no caso da identificação, né, com Barba Azul. Mas vamos pensar o que seria o lado feminino de uma mulher. Ela pintar a unha? Que é? Não, é a nutrição, né? Nutrição, cuidar, o ouvir. Eu acho que são essas as qualidades, né? O nutrir, o afeto, o acolhimento, é o que ela está falando. Exatamente, é isso. Né? Vamos pensar como a porção feminina de uma pessoa como algo assim, como algo... Eu gosto da música do Caetano, né? Quem
que não é recôncavo não pode ser reconvexo, né? Tipo, ele está falando de uma cidade, tal, tudo bem, mas isso aqui também é uma poesia, né? Então, no sentido assim que o feminino como algo acolhedor. Então, o que é acolhedor? A terra é acolhedora, o útero é acolhedor, um vaso é acolhedor, né? Então, o feminino ele tem esse movimento aqui, né, de acolher, e o masculino tem esse movimento para fora, né? Então, o feminino ele é o vou fazer essa jogada de palavras, né? Ele é o penetrado, né? E o masculino ele é o penetrante no sentido disso, né? E nós nós temos no nosso sistema psíquico essas duas porções, tá? Então, a Manu está dizendo, o feminino é envolvente, ele é continente. Isso mesmo, tá? Então, eu conheço homens que têm uma porção feminina muito bem desenvolvida. Eu conheço mulheres que não têm uma porção feminina bem desenvolvida. Né? Tá bom? Então, assim, o feminino, no aspecto positivo dele, você quer estar do lado da pessoa. Você quer ouvir a pessoa, você se sente abraçado. É isso. É isso. E às vezes a pessoa não precisa nem abrir a boca. Só a presença da pessoa, a presença dela é acolhedora. Eu acho isso... É por isso que... Desculpa. Pode falar, pode falar. É por isso que quando você tem alguns pacientes, alguns clientes, que tem essa desconexão no casamento, nos relacionamentos, porque a mulher tem uma energia feminina baixa, né, e o homem tem uma energia feminina mais alta. Aí tem essa desconexão. Eles não conseguem se entender porque às vezes a energia feminina é muito baixa e a energia masculina é muito alta. E aí, esse acolhimento e essa nutrição que precisa ser feita, não que não tenha que ser feita dos dois lados, né? Quando eles estão estabilizados, não estão conectados, né, na mesma proporção, aí há um tá aqui, outro tá aqui. E aí tem um desequilíbrio. A minha mãe era uma pessoa muito masculina. Então, ela era uma pessoa que nutria menos, mas ela era mais da energia da impulsão, né? Ela tinha uma energia masculina maior. E ela realmente, você está vendo que faz sentido porque ela era uma mulher machista. Eu sei que você está falando de uma mulher até que se identifica com aquela outra parte, porque ela era realmente machista. Então a gente sabe que realmente tem mulheres que não têm energia feminina mais. Eu penso sempre numa dança, sabe, de posições, de princípios, né, assim, nesse sentido, né? Porque, assim, mesmo num casal homoafetivo, né, como é o meu caso, também essa energia, ela acontece, né? Então, quando um está numa posição, assim, né, de mais cuidado e acolhimento, o outro precisa se deixar ser cuidado e acolhido. Exato, e aí quando a energia não está batendo, não se deixa ser acolhido. Exatamente, então tem que ser uma dança. Quando um está mais numa energia masculina, né, que é a energia da decisão, da ordem, da conquista, da resolução, o outro precisa se deixar também, né, deixar o outro nesse movimento. Então, acho que essa dança tem que ocorrer. É como uma dança mesmo, né? Quem vai conduzir? Se os dois querem conduzir, que a condução é muito masculina, né? É aquele que puxa, né? Se os dois querem conduzir, os dois caem. Então, quem está conduzindo, tudo bem, que conduza. Então, o outro se deixa conduzir naquele momento, né? Então, essa sacada de energia psíquica, né, do masculino e do feminino, a gente precisava ter mesmo num relacionamento amoroso, numa amizade, qualquer relacionamento, né? Eu até complementando aqui, vou aparecer. Eu cheguei atrasada, tá uma vergonha, gente. Imagina, Carol. Viu? É interessante que eu não vejo como algo ruim uma mulher com um masculino bem desenvolvido, desde que ela não tenta sabotar o masculino do outro, por exemplo. E é interessante essa visão do André, porque realmente tem homens que têm um feminino muito mais desenvolvido do que a própria esposa.
né? Então, até eu brinco com os pacientes, eu falo assim, se a gente for falar de relação homossexual, a gente vai muito mais além, porque tem casais heterossexuais que a dinâmica é homossexual, ou vice-versa. Olha que interessante. A gente vai entrar numa profundidade muito mais do que a sociedade prega, né? Só que é engraçado, assim, né? Eu vejo por mim, eu tenho um masculino muito forte, mas muito forte. O André conhece eu como pessoa e sabe. Hoje em dia, eu estabeleço nas minhas relações o seguinte, eu já chego pro homem e falo assim, viu? Se eu estiver ultrapassando meus limites enquanto mulher, você me sinaliza, porque eu não quero ultrapassar esses limites, porque eu sei que eu vou para um caminho que não é legal, não é saudável nem para mim, e eu nem gosto disso, né? Mas essa ideia do masculino aflorado, hoje em dia, eu acho muito bacana, mas é o masculino positivo, é o ânimos positivo. Porque Interessante. quando você começa a massacrar o outro, desqualificar o outro, competir com o outro, é uma possessão do negativo, que a tendência não é ser curativa, mas doentia. Gente, essa conversa rende. Essa conversa rende. Mas é só para complementar o que ela falou, é exatamente, porque esses problemas para resolver ali dentro das sessões eram algumas coisas negativas que estavam ali e estavam incomodando ambas as partes. Mas eu também tenho uma energia muito masculina, é uma coisa que eu tento, às vezes, tentei até lutar muito contra, porque eu acabava não querendo repetir os mesmos padrões da minha mãe, mas ela tinha uns padrões de machismo mesmo, eu não sou assim. Mas os meus relacionamentos, todos antes do meu marido, eu sofri muito, porque eu sempre tive uma energia masculina muito grande e me relacionava com pessoas com a mesma energia. O que acontecia? Conflitos. Mas conflitos, porque daí começava a virar uma disputa e aquilo era horrível e virava um relacionamento tóxico. E aí eu acabava saindo. E eu me casei e eu falava, não vou me casar nunca, porque eu não me identifico com a instituição casamento. Mas quando eu encontrei meu marido, ele tem uma energia de nutrição, uma energia de acolhimento, e aí deu match, porque ele me deixou ter a minha energia, ser quem sou, mas em alguns momentos ele teve o tato de chegar para mim e falar assim, agora eu posso comandar um pouquinho? Olha. Então, a gente tem um hábito de sentar e conversar muito, e foi isso que deu certo, mas eu entendi isso mesmo. Exatamente. Gente, nossa, não, de verdade. Essa conversa aqui dá pano para manga, a gente vai ficar o mês inteiro. Então, recomendo o livro Parceiros Invisíveis, do Sanford, que é assim é um livro pequeno também, mas quem quer ampliar isso, né? O que eles estão falando de ânimos, feminino, masculino, que isso, né? Então, negativo, positivo. Super recomendo o livro Parceiros Invisíveis. Yin Yang. Yin Yang e tal. Nossa, a conversa vai longe, mas é justamente para a gente identificar, né? Eu acho que a leitura ela é convidativa, né? Para a gente identificar a dinâmica que ocorre em nós, né? De feminino e de masculino, né? E vamos avançar só mais um pouquinho e a gente faz uma pausa, né? O Conto de Fadas nos informa que no início nada pode ser visto porque eu já li isso. Onde eu parei, gente? Esse fenômeno, ele é muito... Contemplemos o tema de agressor e vítima. Obrigado. Contemplemos o tema de agressor e vítima. Barba Azul pede pela chave. Neste momento, ele é claramente o agressor e ela a vítima. E é uma questão de vida ou morte. Ou a mulher é morta, ou ela consegue eliminar Barba Azul. Barba Azul é alguém que deve ser eliminado. Por muito tempo, na esperança de que em algum momento as coisas melhorem, que a destrutividade desapareça, na linguagem dos contos de fada, de que a pessoa destrutiva seja redimida. Essa é uma esperança equivocada. A destrutividade costuma ser eliminada com uma frequência muito maior
quando ela é combatida de forma muito delimitada e agressiva no momento certo. Gente, o mal, a gente não conversa com o mal. O mal dentro de nós, o mal subjetivo não tem papo. Ah, mas o mal nos habita? Nos habita. Não estou falando de obsessor, de capiroto, de diabo, satanás, não estou falando nada disso. Eu estou falando desse lado nosso que é predador. Eu me recordo de uma analista, amiga minha, que ela dizia isso. A gente precisa saber lidar com o mal. E com o mal não tem conversa. A gente tem que destruir o mal dentro de nós. Essa conversa vai longe. E eu não estou falando da sombra, não, viu? Não estou falando da sombra. Porque a sombra é tudo que é inconsciente em nós. Eu estou falando do mal em nós. O mal em nós. Que é isso que a doutora Verena está dizendo. Olha lá. A destrutividade costuma ser eliminada com uma frequência muito maior quando ela é combatida com agressão. A gente precisa ser agressivo para destruir o mal em nós. Não é alisando, não, isso aqui vai melhorar. Melhorar? Né? Também em si mesmo. Né? Um barba azul é insuportável a longo prazo. Não é igual ao sapo no conto de fadas do príncipe sapo. Um barba azul nunca se transforma em um príncipe bonito. Tais forças destrutivas não podem ser transformadas. Parece que é o lado de alguém, ou até nosso, que é um mau caráter mesmo, né? É aquele traço perverso, né? Que não se transforma. A gente tem Sociopatia também, porque ele vai lá, ele seduz, ele traz para a festa, todo mundo fica lá livre, e vai seduzindo. Tá vendo que é ruim, tá? E vai que vai. E também eu pensei numa dessa parte até da música que fala sobre a escuridão. Ela também não estava matando algumas mulheres ali, se a gente for olhar dentro dela. Porque se ele fizer parte, né, sobre o que a gente falou na última leitura, que cada um do conto está dentro da gente, ela também matou muitas mulheres ali. Porque se identificou. Se identificou. E essa questão de ela olhar a primeira vez, ver sangue, e só depois enxergar melhor as mulheres mortas, lembra um pouquinho da Bela e a Fera, porque ele também diz para ela não entrar no certo quarto, só que depois ele se transforma, né, no príncipe, só que ele foi. Mas, assim, a diferença é essa, mas ele também é bem violento. E ela aproveita para abrir o quarto lá que ela não podia abrir. Bela e a Fera também tem isso. Eu particularmente, eu gosto de fazer uma diferenciação da fera, né, da Bela e a Fera, porque a fera da Bela e a Fera, ela não é má. A palavra cruel vem de cru. Ele é cru, rústico. É um masculino desprovido de um feminino. Percebe? Então, a fera da Bela e a Fera não é má. Não, é extremamente vaidoso. Exatamente. É a casca, né? Exatamente. Então, é cru. É um cruel de cru. Quantas pessoas a gente às vezes nota assim, ela não tem a maldade. Ela é só crua. Percebe? Ela não é polida no feminino, né? A gente conhece muitas pessoas assim. O mal, André, eu particularmente, quando estou na presença, né, de um componente do mal mesmo, eu me arrepio inteiro. Inteirinho, gente, eu fico arrepiando. É como o gato, né? O gato, quando está diante de um predador, os pelos dele fazem assim. Em mim, é como se eu fizesse assim, ó. Eu já confrontei pessoas que têm a maldade dentro de si. Eu já confrontei. Eu já vi o mal olho a olho. Eu posso dizer isso. Né? Oi, Manu. A Von Franz vai até falar, agora esqueci o nome do título do livro, é um nome grande, assim, que ela vai falar desse enfeitiçamento, né? Acho que a gente pode compreender a fera com esse enfeitiçamento, né? Que algo pode ser quebrado ali, assimilado, talvez esse feminino, né? Que você está dizendo. Agora, aqui no conto do Barba Azul, parece que essa é uma essência dele, né? Exatamente. E nela
que tá ali, assim, quando ele fala lá no início que a gente estava lendo, né, que essa barba não fica tão azul assim, me parece aquele momento que você se aproxima e vê até que existe uma humanidade, assim, mas, e aí ela fala dessa riqueza que eu fico compreendendo como uma certa potencialidade dele, mas que ele talvez não queira desenvolver ali, porque essa não é a tal essência dele, né? Fico pensando nessa diferenciação, assim. Exatamente, Manu, exatamente, exatamente. Gente, que riqueza, viu? Que riqueza. Eu vou pedir para vocês gravarem, né, marcarem aí o livro onde nós paramos, tá? Porque se depender de mim, eu vou ficar, gente, onde a gente parou mesmo, né? Então, me ajudem a pontuar isso, tá bom? Para a gente continuar a ler, né, na próxima semana, tá bom? O papo é muito rico, é muito rico. E eu peço assim, se por acaso a dinâmica simbólica e magética está ficando confusa, você se manifeste, né, André? Como assim? Como assim? Porque a gente está aqui ampliando, mas é importante que se alguém do grupo nossa, está ficando um pouco confuso para mim, então se manifestem, tá bom? Falem, porque às vezes a gente está fazendo ampliação achando que está todo mundo acompanhando, né? Mas se tem um que não está acompanhando, a gente tem que, sabe, ampliar um pouquinho mais de uma outra forma para ficar claro isso, tá bom? Mas, fechando o nosso encontro de hoje, eu peço que vocês, assim, construam imageticamente que dentro de nós habita um barba azul. Dentro de nós habita um predador. Ponto. Isso não faz de nós pessoas ruins, mas, sabe, não faz. Porque é uma realidade arquetípica que nos habita. A complicação é quando a gente se identifica com esse predador, inconscientemente. Aí estamos num caminho muito mau. Ou que a gente encontra o predador interno no externo e se torne a vítima da relação. Também tem, né? E a gente vai projetando, né? Uhum. Nas nossas relações externas, obviamente, porque o que está dentro está fora, né? Semelhante atrai semelhante, né? Então, assim, a questão, assim, do predador em nós, a coisa é muito ruim mesmo quando há uma identificação, como ocorreu com as mulheres mortas naquela salinha. Elas se identificaram e morreram. Então, aí, isso é muito ruim. No caso da protagonista, né, do conto, ela quase se identifica, mas ela consegue a redenção, né, que é o que vai ser trabalhado posteriormente. Ela quase se identifica assim, de uma forma quase que irreparável, né, mas há uma redenção para ela no final, sabe? Ela consegue trazer o outro lado masculino, né, positivo, que acaba com o lado masculino negativo, né? Então ela consegue essa redenção. Tudo bem, gente? Cuidem-se, observem o barba azul de vocês atuando. Sabe como? Alguém consegue dizer? Como eu consigo identificar o barba azul atuando? Não? No meu caso, é desqualificando o homem externo. Ou se autodesqualificando. Eu só consigo pensar na energia castradora. Eu relacionei. Quando você se diminui, quando você corta a sua potência, né? É isso mesmo, né? Então, assim, você observa que ali naquele momento, naquele pensamento intrusivo, né, como o pessoal gosta de falar, é o barba azul atuando, é o predador da psique atuando, tá bom? E a gente não pode conversar muito com o barba azul, não. A gente tem que fazer como os irmãos lá, a gente tem que acabar com ele, né? Gente bonita, bom feriado para quem vai feriar e bom trabalho para quem vai trabalhar. Até semana que vem, gente, na terça-feira. Tchau, tchau.